Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o ambiente competitivo no sistema agroindustrial. A primeira parte do nosso vídeo aula a gente viu os aspectos conceituais. Então a gente viu a evolução do conceito de agrobusiness para o agronegócio no Brasil, como a gente conhece. Também consideramos o modelo cadeia de produção da França para cadeia de produção como a gente conhece hoje aqui também no Brasil. E depois finalizamos com sabendo diferenciar o conceito de sistema, o conceito de complexo agroindustrial, de cadeia de produção agroindustrial e de arranjo produtivo local. Então, feito isso, vamos para uma parte agora que nos interessa, que é saber e conhecer como é que se dá o modelo de competição no sistema agroindustrial, já que a gente não tem aquela competição tradicional que a gente analisa empresa com empresa. A gente tem sistema contra sistema, ou mercados, disputando os seus espaços, de resultados. Então vamos lá devagar, vamos recuperar um pouco como é que acontece no sistema econômico da gente, primeiro olhando a empresa. Então esse slide aqui, vou melhorar minha posição aqui para vocês, vamos colocar aqui, é só para lembrar aquilo que a gente já sabe, né? A empresa, ela precisa estar sintonizada com aquilo que ocorre no mercado. Não somente a empresa, qualquer atividade produtiva. Então, eu tenho que olhar para o mercado, conhecer a demanda do mercado, conhecer as empresas, ou os produtores que ofertam um determinado produto no mercado, conhecer o nível de preço que é praticado, e com isso, com essa análise, é que o meu projeto pode andar em relação àquilo que eu quero produzir e depois comercializar. Mas não somente isso. Se eu quero pensar na minha margem de lucro, se eu quero pensar no produto que eu devo oferecer, também eu tenho que olhar para o mercado, verificar meu processo produtivo, comparar, ver onde pode avançar. A referência também é o mercado. Se eu quero traçar estratégias, a gente faz um planejamento, traça os objetivos, depois verifica que estratégias podem ser adotadas para que esses objetivos sejam alcançados e, novamente, a gente olha para o mercado, vê qual é a margem de lucro que pode ter nas vendas, vê quais são as implicações dos custos que a gente tem, como pode ser reduzido, vê que se o produto da gente é competitivo, tem aceitação, pode agregar um valor a mais e trazer melhor resultado. Tudo isso é olhando para o mercado. E não bastasse isso, quando ao longo do tempo surge alguma modificação no clima, na política pública, na estrutura dos concorrentes, novamente, tudo implica na sobrevivência da empresa e temos que observar o que é oportunidade, o que é barreira e repensar, muitas vezes, ou o sistema produtivo, ou o sistema organizacional, ou até mesmo o produto que a gente está colocando no mercado. Então, no sistema econômico que a gente tem, o mercado, de alguma maneira, é a referência. Ainda que seja o sistema de preço que vai coordenar tudo isso. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Então, esse slide aqui é só para recuperar o seguinte. Primeiro momento da gente. Há uma relação direta e indireta, na sobrevivência da empresa, na formação e na sobrevivência da empresa, relacionada ao que acontece no mercado. Ponto. Agora, olhando para o mercado, é isso que a gente quer recuperar para entender o que é e como funciona a estrutura competitiva, a estrutura de competição no mercado do sistema agroindustrial, já que a gente não tem um único mercado. A gente vai ter em cada elo, inclusive, a oportunidade de verificar uma estrutura de mercado e um modelo de concorrência diferente. A gente vai chegar nisso. O objetivo da gente hoje é chegar para entender isso. Mas antes, vamos pensar e vamos lembrar qual é o conceito de mercado que a gente tem. A forma mais tradicional é que mercado, deixa eu melhorar aqui a minha posição, de novo, para que vocês possam visualizar melhor. Mercado é o espaço de negociação, como eu sempre gosto de dizer, onde vendedores e compradores definem
determinam ou modificam preços, mas eu gosto de fazer sempre um alerta num determinado ambiente institucional. Isso quer dizer que, mesmo considerando o conceito tradicional de que oferta e demanda determinam preço, não podemos nunca ignorar que o ambiente institucional é quem coordena e elabora as regras, apesar do preço ser fundamental nessas negociações. Então, está recuperado isso no nosso estudo, tá bom? Para sair daquela ideia, depois a gente vai fechar com isso, de que o mercado sozinho resolve tudo. Ele nunca está sozinho. Há sempre um ambiente institucional, né, que determina alguns limites, que estabelece algumas regras, né, e sempre vai ser orientado por esse ambiente. Sempre vai ser moldado por esse ambiente. Daí a questão política, muitas vezes, é importante. Porque as empresas ou os grupos, né, capturam os seus interesses e essas regras muitas vezes são definidas de acordo com eles. Mas isso é outra história, tá bom? Para a gente interessa o seguinte, recuperar o conceito de mercado. O que é mercado? É um espaço de negociação, onde compradores e vendedores determinam ou modificam preços. E eu vou fazer o alerta do ambiente institucional. Então a ideia de mercado é que haja um equilíbrio entre oferta e demanda, para que ninguém possa, vamos dizer assim, manipular o sistema de preço, para que ele seja um sistema justo, entre aspas. Então, o conceito tradicional é esse, tá bom? Vamos avançar um pouco mais. O que define, né, se eu ajustar melhor de novo aqui a minha posição, para que você possa ver melhor, né? O que define o modelo de concorrência no mercado? Quais são as características que eu devo observar entre esses agentes que trabalham, que operam no mercado, para reconhecer ou para ver definido um modelo de concorrência? Então, eu selecionei 3. A gente tem mais. Você pega o livro de Introdução à Economia, o livro de Economia, você vai ver mais. Mas eu vou pegar esses 3 porque vão ser suficientes para a gente conhecer os modelos de concorrência. Tá certo? Então, estamos ainda na análise, lembre-se, tradicional, básica, onde empresa concorre com empresa. Essa é a lógica. Então, se eu quiser entender a estrutura de mercado, quais são as características desse mercado que eu devo levar em consideração? Então, aqui tem 3, tá certo? Então, aqui tem o número de produtores e compradores. A ideia, né, do ideal é que ninguém prevaleça sobre um determinado grupo. Então, tem que ter um número equilibrado de vendedores e de compradores, né, nas áreas que tiver havendo essa negociação. Essa é a ideia. Então, o número de compradores e vendedores é uma referência, é uma característica que eu vou analisar para definir a concorrência. Outra coisa, o produto tem que ser homogêneo, né? Se há um equilíbrio entre compradores e vendedores, deve haver a sintonia de que o produto que está sendo ofertado no mercado pelos, né, vendedores, né, ele tem, né, como a gente chama, né, ele é um substituto perfeito. Ou seja, se você não quiser comprar a um vendedor, você vai comprar a outro sem perder nem a qualidade, nem aquela característica que você deseja do produto, né? A questão é apenas a negociação do preço. A ideia é essa. Então você tem um substituto perfeito, você não está dependendo apenas de um vendedor que está trabalhando no mercado. Então, é um conjunto equilibrado de compradores e vendedores, e o produto que está sendo analisado, todos eles têm numa mesma, né, qualidade, numa mesma condição de que quem comprá-lo possa ter os seus benefícios, igualmente, sem perda de nada. Já adiantando que às vezes é o que não acontece, porque a gente não compra um, é porque o sistema de preço dele é elevado, se a gente compra no outro, né, o preço é mais baixo, mas a qualidade diminui. Não é isso que essa característica está dizendo. Essa característica está dizendo, o mercado oferece um produto, e se você não quiser comprar um, vai comprar outro vendedor, porque existem muitos, sem perder aquele benefício que você quer. E a outra característica que eu quero trabalhar é a livre entrada. A ideia é, quem quiser participar dessa concorrência, quem quiser entrar no mercado para oferecer o produto, pode, né,
entrar, pode produzir, pode vender e não vai ter nenhum obstáculo para isso. Esse é o ideal do sistema econômico capitalista e da ideia de que o mercado regulamente, né, todas as negociações entre vendedores e compradores. Então, resumindo, o que define, né, um modelo de concorrência? 3 características. O número de vendedores e de compradores, vamos ficar com essas 3, tá certo? O produto ser homogêneo, ou seja, no mercado, né, vai haver homogeneidade do produto entre esses vários vendedores e uma livre entrada para qualquer empresa que quiser também participar. Esse é o sinal, né, é a teoria, né, é o ideal, né, que aponta, né, a favor do mercado, da economia de mercado. Então vamos lá. Em relação ao sistema de preço, ele funciona nesse ideal, né? Vou mudar de novo a minha posição aqui para todo mundo ver melhor, né? Como elemento que coordena essas negociações, né? Que é mediador dessas negociações. Então, tem sentido? Tem sim. Veja bem, decisão de produção e consumo. Eu penso no preço, eu penso no produto, mas eu penso imediatamente no preço do produto, né? E a lógica dos estudos econômicos é o seguinte: se há, né, uma vantagem no preço daquele produto, haverá um interesse por produtores em oferecer esse produto no mercado. Se esse preço está em queda, está defasado, não há interesse. Então, ele é uma referência para os produtores. É uma referência também para o consumidor, né? Há até aquela lógica que a gente desenvolve em gestão, né, que é quanto maior o preço, menor a quantidade procurada. Então, ele é um sinalizador, sim, né, de decisão de consumo e de produção. O preço também é um sinalizador de oportunidade de lucros. Então, como eu falei, se não é atrativo, né, o preço daquele produto, então a tendência do recurso que está para ser aplicado no sistema produtivo é migrar para outra aplicação. E nesse sentido, o terceiro elemento entra em evidência. Ele também orienta investimentos. Então, é por essa lógica, né, que quando alguém diz que o bom mesmo é a economia de mercado, ele está presumindo que é isso que vai acontecer. Há negociação livre, há entrada livre para produzir, há homogeneidade do produto, ou seja, você vai ter alternativa para consumir um produto com igual característica, e o sistema de preço vai ser, né, o mediador de tudo isso. Vamos lembrar que, na vida real, nós temos Estado, nós temos política pública, nós temos impostos, né? E tudo isso interfere nos preços. Os preços não são construídos livremente. Além disso, tem as situações em que, quando a estrutura de mercado não é equilibrada, alguém está em vantagem para determinar o preço. E é isso que a gente quer sinalizar, né, no sistema agroindustrial. Quais os segmentos estão estruturados no modelo de concorrência, né, que possa definir esse preço ou que possa simplesmente ser um tomador de preço do mercado. A gente vai definir melhor. Não vamos nos apressar, mas já estou adiantando o seguinte: o resumo é esse. O mercado é o espaço de negociação. O que define a concorrência, resumindo, o número de vendedores e de compradores, a livre entrada para produzir alguma coisa, qualquer pode montar uma empresa e produzir, e o produto ser homogêneo. Quem regulamenta essas relações? Teoricamente, o sistema de preço. Por esses motivos que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas vamos andar mais um pouquinho então. E os modelos de concorrência? Quais são os modelos de concorrência que eu posso conhecer, identificar? Então, vamos partir da regra geral, básica, tradicional. São 2 modelos. Eu tenho o modelo ideal, que a gente chama de concorrência perfeita. Que modelo é esse? Olhando para o número de vendedores e de compradores, é o modelo onde eles estão em equilíbrio. Ninguém leva vantagem. Então, nesse sentido, realmente, o preço é determinado pelo mercado. Há algum indicador na nossa economia que a gente possa ver isso acontecendo na prática? Alguém pode perguntar. Aí a gente pode olhar, por exemplo, para a Bolsa de Mercadoria e Futuros. O preço que é negociado das commodities realmente é função de quê? Do jogo, né, definido pelos interesses de compradores e de vendedores.
Então, todo dia o preço vai mudando, todo dia o preço pode ser alterado, dependendo do comportamento do comprador e do vendedor. Então, para a Bolsa, tem um modelo que sinaliza que o preço é o mediador e regulador. Mas para a maior parte das situações, não é isso que acontece. Então, que modelo de concorrência nós temos? Perfeito? Não. Nós temos um modelo de concorrência imperfeita. E o que seria o primeiro indicador desse modelo? O desequilíbrio entre agentes. Então, se eu não tenho um grande número de vendedores e um grande número de compradores, se eles não estão em equilíbrio, negociando no mercado, então eu não tenho aquele mercado ideal, o de concorrência perfeita. Eu tenho um de concorrência imperfeita. Então, na análise tradicional, o que a gente está vendo? Concorrência entre empresas, modelo de concorrência perfeita e modelo de concorrência imperfeita. Mas como é que eu estou definindo esses modelos? Basicamente, o primeiro elemento-chave da gente vai ser o número de vendedores e de compradores. Se eles estão em equilíbrio, então o sinal, o indicador é de concorrência perfeita. Se eles estão em desequilíbrio, então o sinal é de concorrência imperfeita. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu mudar minha posição aqui, para vocês visualizarem melhor, né? Os slides aí. Então aí, acho que agora vai ficar melhor. Da outra vez eu nem melhorei o posicionamento, né? Mas acho que agora vai ficar melhor. Então, que tipo de modelos nós temos na situação real de mercado? Né? Então, tradicionalmente, a gente pode fazer essa leitura principalmente focando nessa questão do número de compradores, de vendedores e do produto. Né? Então, nós temos, se há um equilíbrio entre os vendedores e os compradores, então a gente tem um modelo de concorrência perfeita. Então, outras características devem ser observadas. Não vou entrar nesse detalhe para não ficar, né, muito mais complexo. Vamos simplificar, né? Porque esse é o elemento-chave do conceito. Não é? Se eu tenho um equilíbrio entre os agentes econômicos, eu tenho um modelo de concorrência que realmente os preços estão sendo definidos por esses interesses, né, e negociados por cada um deles. Tá certo? Agora, se eu não tenho equilíbrio, que essa é uma questão importante, não é? Então eu tenho como identificar alguns modelos, só por essas duas variáveis. Veja bem, eu tenho um monopólio, então é concorrência imperfeita. Por quê? Porque eu tenho um único vendedor e muitos compradores. Essa é a forma mais simples da gente identificar qual é o modelo de concorrência que tem naquele mercado, para aquele produto ou para aquele serviço. Tá certo? Então, monopólio, um único vendedor e muitos compradores. Oligopólio, então já dá para entender, já dá para visualizar. Eu tenho um grupo, né, pequeno de vendedores e tenho muitos compradores. Então, é uma situação um pouco melhor, mas também não é de equilíbrio. Né? Tem um grupo que está aí dominando o mercado em relação àquele produto. Monopsônia é um conceito também que é o inverso, né? É o conceito de você ter um único comprador e muitos vendedores. A gente pode exemplificar muito bem, eu gosto de exemplificar com essa situação. Por exemplo, quando você tem uma determinada empresa, inclusive no sistema, né, de cadeia de produção, onde ela compra, por exemplo, a produção do leite. E naquela região ela se estabelece como a única compradora. Então, muitas vezes, né, depois a gente pode discutir as desvantagens e vantagens, mas muitas vezes o que é que acontece? O produtor de leite tem uma única empresa ou apenas a cooperativa para entregar o seu leite a um preço um pouco melhor, nem sempre é assim, né? A gente vai ver depois as desvantagens também disso, desse segmento, né, na cadeia de produção. Nem todo mundo tem a mesma vantagem. A ideia de que todo mundo no segmento agroindustrial seja beneficiado, mas nem sempre na prática é isso que acontece, tá certo? Mas de qualquer maneira, vamos entender. O monopsônio é o quê? É um único comprador e muitos vendedores, e esse é o exemplo que melhor aproxima. Não é? O oligopsônio seria o quê? Seria um grupo de compradores, tá certo? Então vamos supor que tenha 2 cooperativas, 3 cooperativas, né, de leite, e os muitos produtores daquela região teriam pelo menos essas 3 alternativas. Então vamos lembrar, seriam 3 alternativas apenas. Né? É um grupo pequeno. Não é?
para o conjunto de produtores que tem numa determinada região. De qualquer maneira, a ideia aqui é só a gente esclarecer e recuperar, né, a estrutura de mercado no modelo tradicional, onde você tem empresas, né, competindo com empresas e onde você tem uma visão ainda setorial. Cada empresa ou cada empresa está em determinado setor, né, e essa competição se dá dessa forma, né, com a característica de mercado sendo identificada principalmente pelo equilíbrio ou não entre vendedores e compradores em um determinado mercado. Tá certo? Mas eu falei no início, né, que teremos, né, outro elemento importante, que são as barreiras à entrada de novas firmas. Lembra que eu falei de 3 características? Quais eram elas? O número de vendedores e de compradores, a homogeneidade do produto, e a terceira que vai aparecer agora, que no sistema agroindustrial, né, ela aparece com mais evidência. Por quê? Porque a concorrência é entre sistemas. Porque nós temos elos numa determinada cadeia, né, que o próprio sentido do elo, né, define. Nós estamos aqui unidos, nós estamos ligados, e quem quiser entrar para participar desse processo, né, tem que se enquadrar de alguma maneira nessas exigências, ou nesse padrão, né, ou nessa linha de produção. Então, as barreiras são de várias naturezas e ficam melhores evidenciadas, não é que elas não existam em outros segmentos, mas elas ficam melhores evidenciadas quando a gente olha para o sistema agroindustrial, porque cada elo, inclusive, vai se estruturar de forma diferente. Então, esse slide aqui é só para recuperar, né? Deixa eu mudar a minha posição de novo aqui. Não, isso aqui não. Deixa eu mudar a minha posição para você ver melhor, tá certo? Esse slide é só para recuperar, né, esses vários agentes, né, que trabalham no sistema agroindustrial, que operam no sistema agroindustrial, esses vários segmentos, cada um deles tem um elo de ligação, e esse elo já acrescenta, já mostra a ideia para a gente, né, de que para fazer parte dessa cadeia, para fazer parte desse sistema, algumas coisas têm que ser observadas, né, num critério, né, definido por todos os elementos que compõem o segmento. Então, a barreira é aquilo que pode impedir que uma empresa, que teoricamente estava previsto, poderia participar, agora ela pode participar, desde que atenda a esses elementos, alcance esse padrão, faça esse sistema de produtivo funcionar dessa maneira. Então, a integração, ela termina ampliando, né, essa questão das barreiras e evidenciando melhor essa característica de desigualdade no sistema de concorrência do mercado. Tá certo? Então, vamos ver melhor isso, vamos tentar visualizar melhor isso. Tá certo? Aqui eu tenho, né, deixa eu tirar aqui a minha imagem para você ver melhor de novo. Né, deixa eu ver onde eu vou ficar aqui. Vou ficar menor, vou ficar aqui, né, para todo mundo poder ver. Tá certo? Então, aqui eu tenho o sistema agroindustrial e as características que definem as novas estruturas. São as mesmas características do início que eu falei. Aquele modelo tradicional, as características agora estão aqui. Só que a ênfase aqui, ó, você vai ver aqui, ó, barreiras à entrada de novas firmas. Então, nós temos o conjunto, de novo, compradores e vendedores, nós temos produtos homogêneos, e agora nós estamos introduzindo, né, esse elemento, o nível de barreira que se apresenta muitas vezes nos sistemas, né, ou nas cadeias de produção, para que novas firmas possam surgir. Esses elementos agora interagindo, eles vão trazer novos modelos estruturais de concorrência. Então, de forma que a gente tinha lá atrás, né, a forma clássica, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, monopsônio, né, com essa introdução da ênfase de ser não apenas no conjunto de compradores e vendedores, mas também na barreira à entrada de novas firmas, então nós vamos descobrir novos modelos. Então vamos tentar visualizar. Que barreiras são essas, Davi, né? De novo, vou sair aqui para todo mundo ver melhor. Que barreiras são essas, né, que definem essas novas estruturas? Então, eu enumerei algumas aqui, vamos tentar lembrar,
Espero que todo mundo compreenda bem. Primeira barreira, uma empresa que tem vantagem absoluta no custo de produção. Então, por exemplo, se ela, porque tem capital, fecha um volume de contratação de matéria-prima, de compra de matéria-prima, né, a um preço muito menor, e nenhuma outra pode conseguir fazer isso, então isso é uma vantagem de custo que ela vai ter. É difícil você competir com essa empresa, certo? Se a empresa tem um capital maior, investe em pesquisa ou faz parceria com laboratórios de pesquisa e consegue patente de variedades, né, ou de insumos, né, que possam melhorar a produtividade e reduzir os seus custos, então também passa a ser uma vantagem. Isso se torna uma barreira para você competir ou para um grupo competir com essa empresa. Então, um elemento que pode provocar a vantagem de custo. Vantagem de economia de escala, que está associado a isso, né? Qual é o indicador que uma empresa tem economia de escala? É justamente no volume de produção que ela alcança, a redução do custo da unidade produzida. Então, toda vez que você aumenta, né, o investimento dos recursos de produção, né, e você consegue resultados em volume de produção com redução de custo por unidade, então a economia de escala está ali. Então, se uma empresa tem redução de custo por unidade, ela está em vantagem quando vai colocar o seu preço no mercado. Inclusive, ela pode colocar uma estratégia de venda justamente para inibir, né, que algum concorrente possa estar competindo com ela. Então, segunda vantagem, vantagem absoluta de custo, por consequência, uma economia de escala, né, dentro do aumento de produção com redução de custo unitário, diferenciação do produto, uma empresa que vai se especializando com um grau de capacidade de mão de obra, capacidade tecnológica, matéria-prima, e aí os consumidores começam a ter aquela referência no mercado e daqui a pouco, né, ela ganha um novo ativo, né, da empresa, que é a marca, né, e daqui a pouco você está consumindo o produto e concorrendo com um produto, né, que já tem uma qualidade, né, assegurada por um conjunto de consumidores, e aquele padrão para você alcançar, aquela marca para você vencer, termina sendo um obstáculo. Então isso é promovido pela diferenciação do produto. Quando você está chegando perto, ele cria uma nova, né, utilidade, cria um novo modelo, e aí, né, a marca vai junto e fica difícil você, né, competir e alcançar esse padrão. Então, diferenciação do produto é também um elemento que pode causar essa barreira. E a economia do escopo, que de forma simplificada seria a redução do custo da produção, porque você consegue produzir, né, 2 ou mais produtos, né, e com essa produção diversificada, você consegue baratear o custo do produto e, consequentemente, ter um preço melhor no mercado. Então, esses elementos, né, que eu estou citando, são os elementos que a gente pode considerar, recuperar como sendo as fontes. Outras existem, né? O volume de capital que a empresa tem, né? Os anos que ela opera no mercado, por exemplo, né? Ela pode, né, já acumular um nível de conhecimento, de aperfeiçoamento, né, de tecnológico num determinado produto, então ela vai ter uma vantagem aí, né, pelo tempo, pela forma como desenvolveu o projeto durante muitos anos. Então, outras fontes você pode ter. Essas aí para a gente não ficar sem a referência, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber qual a estrutura do mercado. Eu vou olhar para onde? O conjunto de produtores, né, e vendedores, no caso, o mercado, como é que está se comportando. A homogeneidade do produto, se de fato, né, elas estão oferecendo naquele grupo de concorrência o mesmo produto, e o nível de barreira que existe para que eu tenha acesso. Toda vez que esses elementos não estiverem favoráveis, né, à entrada ao equilíbrio, então você tem uma situação não de concorrência perfeita, mas de concorrência imperfeita, e é isso que na maioria das vezes a gente vai identificar no mercado, tá certo? Então vamos lá. Para resumir o nosso encontro de hoje, tá, Davi, no sistema agroindustrial, o que a gente pode dizer
sobre a estrutura do mercado. O que se destaca, né, só para a gente ter uma ideia, é o oligopólio. Lembra do oligopólio, como a gente definiu lá na análise básica tradicional? Né? Um grupo de empresas, né, poucos vendedores e muitos compradores. Então, quando você pega, né, o complexo agroindustrial, ou quando você pega uma cadeia de produção agroindustrial, você tem vários segmentos. E cada segmento tem um elo, né, e em cada elo tem um grupo que quer oferecer um determinado produto e um grupo que quer comprar determinado produto. E esse sistema de compra e venda se reproduz na lógica de compradores e vendedores, e na estrutura de mercado o desequilíbrio seria ter vendedor, não é, apenas num grupo pequeno para um grupo de compradores muito grande. Então pensa, por exemplo, no sistema de produção, né, onde o uso de insumos para a agricultura é fundamental. Então você tem milhares de produtores rurais, né, de propriedades, né, dentro do sistema de produção agrícola ou agropecuário, e quando você vai olhar para os insumos, você tem o quê? Um grupo de fornecedores. Né? Você contar quantas indústrias produzem tratores, máquinas, equipamentos, né, ou fertilizantes, né, ou até mesmo, né, o adubo orgânico, né? Quando você vai olhar, a oferta está em desequilíbrio, né? Porque você tem um grande número de compradores, mas o número de vendedores é pequeno para cada insumo daquele que você quer adquirir. Essa é uma estrutura. Né? O contrário, pensa nos produtores querendo vender, né, a sua produção. Aí você tem um mercado, aí você tem um equilíbrio. Os produtores vendendo para o mercado. O mercado tem muita gente que quer comprar, mas aí entra o sistema agroindustrial. Quem vai comprar essa produção? Então, de novo, o funil vai aparecer. A estrutura de mercado vai mudar. Então, para resumir, eu quero que você depois visualize devagar esse slide, para a gente ver o seguinte: o que predomina, Davi? Predomina o oligopólio. Né? E a gente vai dar aqui vários nomes aqui, ó. Nós vamos ter o oligopólio competitivo. São empresas que vão marcar a estrutura, a concorrência, né, o ambiente competitivo, pelo preço e pela diferenciação do produto. Tá certo? E nós temos aqui as empresas ligadas a alimentos e móveis como exemplo. Competitivo por quê? Porque tem um número maior, né? Você tem uma certa competição, você consegue algumas alternativas, mas nunca naquela lógica, lembre-se, né, da concorrência perfeita. É um oligopólio. Você vê uma competição, mas é um oligopólio. Não existe aquele ideal, né, no sistema econômico, quando a gente olha para as várias atividades econômicas e especialmente para o sistema agroindustrial. Então, que tipo de concorrência nós temos? Nós temos um oligopólio competitivo, né? Nós temos um oligopólio diferenciado, quer dizer, as empresas vão concorrer entre si, né, pela diferenciação do produto. Né? Então elas vão dizer, não, né, o nosso produto é diferente, nesse não tem igual não. E toda a estratégia, né, de venda vai ser trabalhada com a diferenciação do produto, sempre se renovando. Né? Aí se estabelece a marca, aí se estabelece, né, a relação com o consumidor e por aí vai, né, forçando um modelo de estrutura onde a concorrência também não é perfeita. Né? Vai dar por aí. Você tem outro tipo de oligopólio, oligopólio concentrado, ele investe em energia, petroquímica, setores estratégicos. Não é todo mundo, não é toda empresa que vai produzir lá. Não é todo grupo econômico que vai ter interesse. Então você vai ter um oligopólio concentrado. Não é? E você vai ter ainda um modelo de concorrência, uma estrutura, né, um ambiente, onde você tem um oligopólio diferenciado e concentrado ao mesmo tempo. Então tem aqui, né, através da inovação e da diferenciação, você tem mercados pontuais, né, onde essas empresas vão dominar, um grupo de empresas, sempre um grupo de empresas nessa estrutura que a gente está apresentando, vai dominar aquele segmento. Então, o mercado de automóveis, quantas empresas tem? Imagina o volume de capital que precisa. No mercado agroindustrial, né? Imagina o volume de capital que precisa para chegar, né, numa dinâmica
onde você tenha um impacto de redução de custo, de retorno. Então, tem grupos que vão, inclusive, dominando os outros segmentos e termina ficando uma corporação, né, quando você vai olhar que num segmento só, dependendo do sistema que estiver sendo analisado, ela está ali presente, né, em muitos elos, né, atuando em muitos elos. Então, é só para a gente ficar com a ideia, a gente está trabalhando com a disciplina Organização Agroindustrial, olhando para o sistema agroindustrial, nós temos, nós vimos os conceitos, né? Nós vimos que a ideia do sistema agroindustrial é que cada segmento, né, seja beneficiado, é que cada segmento vá agregando valor e o resultado no final seja melhor. Mas aqui a gente está fazendo um alerta, né, e mostrando, de certa forma, no sentido também crítico, de que não há um modelo de estrutura de concorrência no mercado, né, igual, equilibrado. E ao longo da própria cadeia você vai encontrar ainda as dificuldades. Então é preciso analisar, estudar cada cadeia, cada sistema. É preciso analisar os contratos que vão ser estabelecidos, a forma como eles vão ser estabelecidos, as garantias que vão ser exigidas para que de fato todo mundo possa ser beneficiado. Então, só para chegar num detalhe aqui, que nós estamos numa visão que muito próxima de um ponto dessa cadeia, ou desse sistema, que é a produção agrícola, a produção agropecuária. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós somos, como, né, produtores rurais, tomadores de preços, né? Nós, quando vamos vender o produto, né, o agricultor, quando vai vender o produto, na maioria das vezes, né, o produto já está definido, ou pelo mercado, né, por outras empresas fornecedoras, ou pela própria empresa que vai comprar o produto para processamento, no caso do sistema agroindustrial. Então já tem depoimentos de pessoas que dizem, o litro de leite era R$1,50, né, mas agora houve uma mudança e a cooperativa só vai comprar o litro de leite por R$1,10, por R$1. E agora, né? Ou então, já ouvi depoimento em outros momentos, estou dando esse preço para esse momento, mas eu já vi em outro momento dizer assim, só paga 70 centavos, só paga 60 centavos por litro. E se não vender a cooperativa, o que eu vou fazer com esse leite? Né? Então, essa dinâmica do mercado industrial, os resultados, né, muitas vezes anunciados como sendo benéficos para todos que participam, né, tem que ser analisado de forma melhor, tem que ser analisado por cada região, por cada segmento, porque os modelos estruturais de concorrência terminam não favorecendo a todo mundo. Então, as grandes empresas, os grupos oligopolizados terminam, às vezes, tendo melhores resultados, né, do que outros do segmento, né, que alimenta a cadeia, né, para o funcionamento melhor da economia em relação àquela produção, àquele sistema de produção. Ok? Então, esse é o toque da gente hoje. Eu espero que vocês, né, deem uma olhada melhor nos slides. Aqui não deu para a gente ficar mostrando com mais tranquilidade todos os slides, mas a ideia da gente é mostrar que no sistema, né, agroindustrial há várias estruturas, né, que definem modelos de concorrência diferentes. E na questão da produção agropecuária, há de ter uma atenção especial, né? Por isso o ambiente institucional tem que funcionar, né, contemplando isso, porque muitas vezes é o segmento, do ponto de vista da formação do preço, mais enfraquecido, porque ela nunca vai definir o preço, ela vai sempre tomar o preço, né, de referência, e às vezes os seus custos, né, ali definidos, não podem mais, né, acompanhar o sistema de preço que é oferecido e pode gerar crise. Então, resumindo, estrutura de mercado, da forma antiga, empresa contra empresa no mercado, a concorrência entre elas, a gente tem uma análise tradicional que já é mais conhecida, que é dada pelo número de vendedores e de compradores. E aí a gente tem, você resgata lá, oligopólio, monopólio, oligopsônio, monopsônio.
tá certo? Quando a gente inclui a dificuldade, as barreiras de entrada para novas firmas, então o que se destaca é o oligopólio diferenciado, competitivo, concentrado, né, mostrando que no sistema econômico, na economia de mercado e principalmente no sistema agroindustrial, essas estruturas geram resultados diferentes para os segmentos que participam da cadeia. No próximo momento, a gente vai identificar melhor cada segmento, já com essa ideia de estrutura de mercado, mostrar onde o segmento está operando, está trabalhando, está atuando e mostrar qual é a condição, né, desse mercado em que ele trabalha. Ok? Abraço para todos. Revejam os slides com mais dificuldade. Eu tentei simplificar aqui para ver se a gente, né, fecha um entendimento. Estrutura de mercado no sistema agroindustrial. O oligopólio fica mais visível e é preciso ter muita atenção, né, quando a gente vai estudar ou participar de um sistema em cadeia de produção. Ok? Abraço para todos. A gente se vê na próxima aula.